Olá, eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar nosso convidado de hoje, gostaria de deixar aqui os recados de sempre. Então, faça sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube e fique por dentro sempre das nossas entrevistas, lives e demais vídeos que a gente publica aqui no nosso canal do YouTube. Também acesse o nosso site, clubefi.com.br. Lá você vai conhecer uma infinidade de conteúdos, ferramentas, relatórios de recomendação e carteiras recomendadas. E se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você vai encontrar o nosso tradicional curso online, que já está na sua terceira edição. Bom, o nosso convidado de hoje é o Ricardo Almendra, que é sócio fundador e CEO da RBR Asset. Tudo certo aí, Ricardo? Tudo bem, Thiago. Prazer estar aqui com você de novo. Então tá certo, Ricardo. Até a gente estava conversando aqui antes da entrevista, já faz aí 2 anos desde a nossa última conversa aqui no programa, né? O tempo passa rápido. Ricardo, de qualquer forma, também tem participado aqui no Clube FI, né? Participou, acho que talvez uns 2 ou 3 meses atrás no máximo, de uma live aqui com o Nod, né? E também a RBR Asset tem contribuído bastante aqui para o nosso blog, né? Então o blog também é uma área, um conteúdo aberto dentro do nosso site, né? Vários gestores têm escrito lá artigos interessantes. Então, tanto o Ricardo, o Daniel Malheiros, entre outros gestores aí da casa, têm contribuído bastante para o nosso blog. E a RBR Asset também é parceira do Clube FI já há bastante tempo no Espaço RI, né? Então, se você tiver qualquer dúvida sobre os fundos listados da RBR, é só acessar a área lá do Espaço RI, fazer a sua pergunta, que vai diretamente para a área de RI da gestora. Bom, Ricardo, então vamos atualizar aí, né? Faz tanto tempo, desde a nossa última conversa. Então, queria que você fizesse um breve resumo, né? Depois a gente vai especificar cada um dos fundos aqui, um breve resumo aí do que tem de novo, né, de fundos da RBR, em termos de ofertas também. Legal. Realmente, 2 anos passaram muito rápido, como a gente falou. A gente, na época, devia estar com aproximadamente 1 bilhão e pouco sob gestão. Hoje são 4 bilhões. São 5 estratégias que a gente tem na RBR, todas, eu diria, consolidadas, com diferentes patrimônios, mas todas com histórico de investimento assim grande já. Então, a RBR nasceu com fundos de desenvolvimento, que é o menos comentado, talvez, pelo mercado, porque não são fundos líquidos, são fundos para um grupo de investidor profissional muito pequeno, mas já são 4 fundos, mais ou menos R$1 bilhão sob gestão. Desde a nossa conversa, foram 2 novos fundos que a gente montou, um que só desenvolve prédios residenciais, o outro só desenvolve prédios de escritórios. É sempre São Paulo, tá? Desenvolvimento para a gente até hoje, pelo menos, foi sempre São Paulo capital, não é nem estado. A gente avançou muito no nosso fundo de properties, que hoje é um dos principais fundos da casa, acho que a gente vai conversar um pouco sobre ele, o RBRP. Os fundos de crédito, além daquele fundo que já existia, eu acho que na época que era o RBRR, o rendimento high grade, a gente lançou um fundo high yield no nosso conceito, podemos explorar um pouquinho mais sobre isso, é o RBRY, e a gente já tinha e acabou de terminar mais uma emissão do RBR Alpha. Eu acho que há 2 anos atrás o Alpha devia ser um fundo de, não sei, R$200 milhões, hoje é um fundo de quase 900. E entregando bons resultados. Há 2 anos atrás, a gente não tinha ainda uma área de investimento internacional, um dos objetivos da RBR como empresa é ser uma empresa internacional no que tange investimento imobiliário. Então, a gente hoje tem quase 200 apartamentos que a gente adquiriu para retrofit, reforma e posterior aluguel em Nova York. Então, a empresa andou, são hoje 34 pessoas, 4 pessoas foram contratadas no meio da pandemia, virtualmente. Uma delas a gente já conhecia, então o contato pessoal já teria, assim, já facilitou, que é uma pessoa que toca toda a nossa área de gente. A gente chama de gente e cultura, é para cuidar das pessoas, cuidar do nosso partnership. À medida que a empresa foi crescendo, a gente dá muito valor para cuidar dos nossos recursos humanos. Mais 3 analistas que entraram. Então, a empresa está crescendo bastante aí, e se Deus quiser vai continuar assim, que o cenário é bastante favorável.
Bom, interessante, Ricardo. E antes de começar a falar dos fundos especificamente, né? Então, todo mundo que está participando aqui do programa, estou fazendo essa pergunta agora, né? Porque já passou alguns meses aí, na verdade, já são 5 meses desde o início dessa pandemia. As coisas vão mudando semana a semana. Eu queria te fazer essa pergunta, se você está mais otimista, né, com o mercado imobiliário do que estava lá em março. Eu acho que sim, né? Mas gostaria de fazer essa pergunta. E quais indicadores você poderia citar, né, que embasam a sua visão, seja ela uma otimista ou mais pessimista? Tiago, eu estou mais otimista. Eu acho que o otimismo é menos pelo cenário de economia real, porque a gente não é uma casa macro, né? Então eu não tenho um departamento de pesquisa econômica para falar, pô, a projeção de PIB da RBR é tanto. Eu me baseio muito no que eu leio dos principais economistas que a gente conversa. Então, está falando uma queda esse ano do PIB por volta de 6%, um pouco mais, um pouco menos. Essa era a nossa cabeça lá em março. A gente trabalhava com uma queda de pelo menos 5% do PIB. E isso está se confirmando. Junto dessa queda do PIB, tinha uma incerteza muito grande em relação à doença, uma doença nova, que a gente está aprendendo semana a semana. Não tem ainda um tratamento, uma cura, mas hoje existe uma clareza maior. A gente sempre sabe que essa crise ela tinha começo, meio e fim. A gente não sabia direito quando era o fim. O fim seria quando você tem a chamada imunidade de rebanho, né, onde a maior parte das pessoas já pegaram a doença, ou quando se criou uma vacina. A gente, por mais que ainda não esteja às semanas desse momento, tem uma clareza que em algum momento do ano que vem a gente vai estar com isso mais resolvido, boas notícias no que tange ao desenvolvimento de vacinas. Os mercados de fundo imobiliário caíram, mas eles se recuperaram, porque a taxa de juros caindo dá uma resiliência muito forte em termos de preço. Os fundos de crédito estão passando super bem, os fundos de papel estão passando na média, assim, generalizando, estão indo muito bem, mostrando uma boa resiliência também. Então, eu estou mais tranquilo. Acho que ainda existem incertezas, não é um cenário simples, mas eu acho que a gente soube aproveitar na RBR bem esse momento. A gente fez compras muito boas, fez uma gestão ativa muito bacana, os fundos estão muito bem posicionados para os próximos meses, então é um olhar assim para trás com muita satisfação e com mais tranquilidade, assim, sem achar que é um mar de rosas, mas mais tranquilo, sim. Mas, assim, talvez a gente vai falar um pouco mais ao final, né? Porque vocês trabalham muito com fundos de desenvolvimento, você foi executivo durante muitos anos, né, de incorporadora. Vocês enxergam também a questão mais específica do mercado imobiliário, né? Vocês enxergam o dia a dia no sentido de transações, conversas com investidores, vendedores e compradores, se as incorporadoras estão conseguindo girar, enfim, tem sinais de melhora também? Tem um sinal de que as coisas não estão paradas, em primeiro lugar. Assim, as vendas, falando de apartamentos em São Paulo, por exemplo, as vendas continuaram numa magnitude menor, mas elas continuaram. Eu diria que tem duas variáveis que são muito importantes para esse cenário mais otimista. Primeiro, a taxa de juros no nível que está é um foguete, é um driver muito importante para o mercado imobiliário. Muito importante. Isso representa mais crédito, isso representa a parcela que vai no bolso do consumidor, do comprador de imóvel, ela diminui porque os juros é menor, o crédito está mais acessível, a confiança melhora, né, para comprar apartamentos. Então, o crédito é uma variável muito importante. E a segunda, Tiago, isso é a maior diferença, eu acho, em relação, talvez, a outras crises, junto com juros, que também é muito diferente, mas a oferta de imóveis em São Paulo, a quantidade de imóveis disponíveis hoje, seja em galpão, seja em escritório, ou seja em apartamento residencial, é muito menor do que em outras crises. Isso faz com que o chão
não seja, o buraco não é tão fundo. O buraco ele é muito mais curto. Não tem para onde, hoje, uma pessoa que quer comprar um apartamento para morar, ele não tem as opções que ele tinha, a oferta, a quantidade que ele tinha para barganhar preço, como tinha na crise, por exemplo, de 2014 e 2015. Escritórios, a mesma coisa. Escritório não está... Você não vê prédios inteiros vazios em São Paulo. Você não vê centros logísticos inteiros vazios. Você pode ver, tem 10% vazio, 20% vazio. Numa região que não é uma região nobre, você pode falar tem 30% vazio, mas ele não está inteiro vazio. Isso traz uma dinâmica de preço para o mercado imobiliário muito diferente, entendeu? Ao mesmo tempo, isso também faz com que a gente não tenha nenhuma moleza no que tange a negócios fora da Bolsa. O preço de terreno não caiu, pelo contrário, o preço de terreno, eu diria que ficou estável desde o início da pandemia, não falaria que subiu. Preço de imóveis pronto para renda, prédio de escritório, galpões, muitos deles subiram de preço desde que a pandemia começou. E aí é diretamente o efeito também da taxa de juros. Então, é um mundo mais tranquilo, ainda com desafios. Você tem que saber muito bem aonde você está fazendo os seus investimentos, porque essa crise vai deixar também as suas cicatrizes. Não quer dizer que a demanda em alguns segmentos não vai diminuir, né? O mais nítido talvez seja o segmento de shoppings e o segmento hoteleiro. Você tem implicações seríssimas para esses segmentos. Você fala, esse hotel aqui está muito barato, vamos comprar ele. Eu nunca gostei de investir em hotel, tá? Muito menos agora. Shopping também é um segmento que, salvo os shoppings muito bem localizados, com um histórico de performance longo, eu acho que é um segmento que vai ter 2, 3 anos até se recuperar dos níveis que vinha em 2019. Então, é um olhar que tem bastante oportunidade, é um olhar mais otimista hoje em dia, sim, mas reconhecendo que a crise deixa cicatriz. Bom, interessante, Ricardo, a construção desse cenário, era exatamente isso que eu estava imaginando. Enfim, acho que você colocou muito bem essas questões. E agora entrando especificamente nos fundos da gestora, tem um fundo que chama bastante atenção, né? Eu tenho visto bastante comentários sobre esse fundo, né, que eu vou até falar o código, são vários códigos parecidos, né, o RBRP11, né, o RBR Properties. Gostaria que você falasse aí dos ativos da carteira, e principalmente, né, olhando o relatório de vocês têm, é muito interessante todos os relatórios, né, gerenciais que vocês fazem em todos os fundos, e lá tá bem interessante, porque ele é um fundo que ele é um fundo híbrido, né, não é um fundo especialmente de lajes corporativas, e ele tem lá a chamada estratégia core, né, uma estratégia tática, e também algo que é bem diferente, que é uma estratégia de desenvolvimento. Então, eu gostaria que falasse um pouco das estratégias, principalmente desse fundo aí. Legal. A gente monta os nossos produtos lá, Thiago, pensando muito assim, eu quero ter um portfólio imobiliário. Como é que eu gostaria que fosse o meu portfólio imobiliário? Aonde eu quero colocar o meu dinheiro? O Property surgiu em 2015, no meio daquela crise, início do segundo mandato da Dilma, a taxa de juros lá em cima, e a gente falou o seguinte, acho que vai ter oportunidade boa para a gente comprar prédio pronto, vazio na época, porque tinha uma oferta muito grande na cidade, os prédios novos, para trazer inquilino, tinha que jogar o preço do aluguel lá para baixo, e a gente falou, vai sobrar coisa boa. A gente começou. De lá a gente foi comprando, principalmente uns prédios na Vila Olímpia. Foram os primeiros portfólios que a gente comprou. Em dezembro do ano passado, a gente levantou um capital mais robusto, quase 500 milhões, e aí virou um fundo de 700 milhões, mais ou menos, para comprar tijolo, mas para comprar tijolo com um olhar um pouco diferente, como você estava falando. Então, primeiro, a gente pode comprar qualquer tipo de tijolo para renda. Dos dois principais, escritórios e galpões. Quer dizer que a gente não poderia comprar um shopping? A gente poderia comprar um shopping, mas o shopping é um mundo que eu adoraria comprar um pedaço do Iguatemi, ou um pedaço do Morumbi Shopping, um pedaço do Barra Shopping.
eu não vou conseguir, infelizmente. Então, a gente prefere ficar fora ou comprar um pouco de fundos imobiliários de shopping se a gente achar que é uma oportunidade boa. Mas esses são os dois, a estratégia core, como a gente define, pelo menos 70% do patrimônio do fundo sempre vai estar investido em bons prédios de escritórios e bons galpões logísticos, tá? Agora, tem momentos, como o que acabou de acontecer a partir de março desse ano, aonde comprar um escritório ou galpão na bolsa, via fundo imobiliário, fica muito mais barato do que comprar fora, do que comprar direto. Então, o nosso olhar para um prédio de escritório fora da bolsa ou um fundo imobiliário de escritórios, a análise é exatamente a mesma e a gente pode muito bem aproveitar, como a gente aproveitou, para montar uma posição legal num fundo como o HGPO11, que é um fundo que só tem 2 prédios lá, na Rua Mauri e na Rua Jerônimo da Veiga, no miolinho do coração financeiro aqui de São Paulo. A gente aproveita esses momentos para comprar posições em prédios que estão negociando num preço interessante. A gente chama isso de estratégia tática. Então, de maneira tática, num percentual menor do fundo, a gente pode, dificilmente vai ver isso com mais do que 30% do fundo, a gente pode comprar ativos listados em bolsa, fundos imobiliários listados, porque na prática, quando você compra barato, carrega esse fundo por um tempo recebendo os rendimentos e vende lá na frente com ganho de capital, qual que é a consequência disso? Dividendo para o investidor. O que a gente quer com essa estratégia tática é complementar os dividendos que o nosso fundo de renda paga, onde na maior parte que está lá alocado diretamente em imóveis. Então, esse dinheiro que a gente levantou em dezembro, a gente comprou metade, a gente comprou em imóvel direto, prédios de escritórios e galpões, e a outra metade a gente estava próximo a assinar para pagar uma nova leva de prédios de escritório quando estourou a crise. A gente segurou, desistiu dessa compra, encheu a mão, comprou uns 150 milhões de reais de fundos imobiliários, estamos carregando esses fundos hoje. Até o final do ano, é provável que a gente se desfaça desses fundos e volte a comprar diretamente o tijolo, que tem várias negociações em andamento, tanto em escritórios, sempre olhando principalmente São Paulo, como o segmento de galpões. E a parte de desenvolvimento, vocês também têm a possibilidade, claro, com patrimônio menor, de, por exemplo, comprar um prédio e fazer lá um retrofit, né? Isso, a gente reserva até 10%, eu acabei não comentando, até 10% do fundo, então vai ser sempre, é muito provável que na história do nosso fundo de renda, o Properties, você veja algum componente de desenvolvimento. Ou um terreno, que a gente pode ter comprado do zero, para desenvolver esse prédio, ou um prédio que a gente comprou velho, antigo, e vai retrofitar, vai reformar. O exemplo disso é o prédio que a gente fez uma reforma que ficou muito legal, na Rua Mauri, e esse prédio que a gente comprou estava metade alugado, a R$50 o metro, metade estava vazio. Hoje é um prédio que está quase inteiro alugado e a gente levou esse aluguel depois da reforma para R$100 o metro quadrado. Então, esse é o papel do gestor imobiliário. A combinação daquela visão pura de tijolo, compra um prédio, retrofita, melhora ele, bota ele em condições modernas e aluga por muito mais, com um viés, vamos falar assim, talvez um pouco mais tático, financeiro, de trader, que se aproveita de uma situação na bolsa para comprar o mesmo tipo de imóvel, só que através do veículo fundo imobiliário. Sim, então esse fundo acaba sendo um fundo também multi-estratégia, né? Você tem várias Ele formas. É um fundo multi-estratégia, nesse sentido, ele é bem parecido com o Alfa, com o nosso fundo de fundos. A gente hoje chama o Alfa de multi-estratégia. Qual que é a grande diferença dele para o Alfa? O Properties, você vai ver 70% dele, pelo menos, comprando imóvel direto. E o Alfa, ele não pode comprar imóvel direto. Então, a gente faz o multi-estratégia através de fundos, de tijolo ou de papel, e a gente pode comprar o papel, o CRI direto. Então, a gente faz esse balanceamento
no fundo, Thiago, o que tem por trás dessa maior liberdade? Cada fundo tem seu norte claro, no caso do Properties, tijolo para renda, só que no momento em que tijolo está muito caro e eu não encontro boas alternativas de investimento, na nossa cabeça sempre tem o conceito de preservação do patrimônio do nosso investidor. Então, se chegar amanhã alguém querendo pagar um preço absurdamente caro por um prédio nosso, beleza, a gente pode vender e eu seguro essa estratégia, eu tenho a liberdade de investir este dinheiro olhando o longo prazo de uma maneira mais assertiva. E não ficar só preocupado em falar, mês que vem eu vou te pagar uma renda boa. Porque quando eu compro um terreno para desenvolver, a gente está fazendo isso agora, pouco do fundo, para não impactar muito os dividendos, que eu sei que o investidor espera essa renda recorrente. Mas quando eu compro um terreno no miolo do Itaim, desenvolvo ele e entrego um prédio pronto que vai me demorar 3, 4 anos, eu gerei um baita valor para o meu cotista. Se eu conseguir fazer isso sem prejudicar significativamente a minha distribuição de dividendo, é essa gestão ativa e reciclagem de portfólio que a gente vai sempre fazer. Bom, interessante. E tem um outro fundo também, mais recente, agora listado, né, que é o RBR Log. Enfim, então, um segmento que, pelo menos do que eu tenho conversado aqui, é um consenso de mercado, né, enfim. Mas olhando também avaliando o fundo de vocês lá no Clube FI, o que chamou a atenção é que os 100% dos contratos são típicos, né? Um pouco fora do que normalmente os fundos de logística sempre tem um percentual até mais relevante, né, nos chamados contratos atípicos. Existe alguma estratégia diferenciada do RBR Log em relação aos seus pares de mercado? Não existe uma diferenciação no sentido de que a gente só busca contratos de uma determinada forma, tá? O que a gente busca sempre? O contrato mais longo, mais seguro e com o melhor inquilino possível. Só que os imóveis que têm estes contratos são os imóveis que está todo mundo procurando. É que nem prédio de escritório na Faria Lima, novinho em folha, né? Está todo mundo procurando. O que acontece? O preço, na nossa opinião, fica fora do razoável. E o que mais nos diferencia? O seguinte raciocínio: quando a gente comprar um galpão, a última coisa que a gente vai olhar é qual a renda que ele está pagando. Antes a gente vai ver, o galpão é bom ou o galpão é ruim? Quais as características técnicas dele? Qual a localização? Qual o preço por metro quadrado que a gente está comprando esse galpão? Porque tudo tem um preço. Se o preço por metro quadrado for muito alto, não me interessa qual que é a renda que ele me paga. Porque se eu pagar um preço muito caro, mas o contrato que está lá vigente é um contrato que o aluguel também é muito caro, significa que você vai pagar um preço por metro quadrado para ter aquela renda, que aparentemente é uma renda boa, 8% ao ano. Legal, mas se o aluguel lá é R$30 o metro quadrado, quando o mercado deveria ser 20, significa que você está comprando um contrato atípico, mas você está pagando muito caro o metro quadrado. Eu sempre gosto de tentar fazer analogias para dar um pouco mais de clareza. Assim. Pensa, acho que todo mundo sabe mais ou menos quanto vale o imóvel que você mora. Eu moro num apartamento de 100 metros quadrados em São Paulo, esse imóvel vale R$1 milhão. Eu pago de aluguel o equivalente a R$100 mil por ano. Ou seja, se eu pago 100 mil para um negócio que vale 1 milhão, esse imóvel gera 10% ao ano de yield, de dividendo. Né? Quando a gente vê os galpões hoje, o que o pessoal fala? Estou comprando um galpão num cap de 8, estou com um yield de 8, no yield de 9, no yield de 7. Agora, se esse galpão, trazendo para o exemplo do meu apartamento aqui, se o aluguel é 100 mil, 200 mil ou 300 mil por ano, ninguém está falando, né?
Está todo mundo falando de quanto é que é o percentual por ano, e isso aqui impacta diretamente o preço que você vai pagar. Se ele gerar 200 mil por ano, os mesmos 10% ao ano do meu exercício, você tem que pagar 2 milhões. Como é que pode? Um apartamento em cima do outro, um vale 2 milhões, o outro, o de baixo vale 1 milhão. Muitas vezes, eu estou exagerando um pouco, essas diferenças estão um pouco exageradas, uma caricatura, mas é isso que acontece. É isso que acontece. Eu já vi galpões sendo comprados por alguns fundos, pagando um preço, galpões sem nenhuma especificação técnica especial, valendo 4 mil reais o metro quadrado, no interior do Brasil. Não faz sentido. Esse galpão custa R$ 1.500 o metro quadrado para você produzir um galpão desse. Ah, mas tem um inquilino que tem mais 5 anos de contrato. Tudo bem. Por que está custando tão caro? Porque esse contrato foi feito há 10 anos atrás, por um preço, foi batendo inflação todo ano, e hoje o preço por metro quadrado que está lá vigente nesse contrato, ele é o dobro do que deveria ser. Então, quem comprou isso aí vai desfrutar de uma boa renda durante um período, mais 5 anos, no meu exemplo aqui, mas, quando acabar esse contrato, vai tomar um baque enorme. Porque esse galpão não vale 4 mil reais o metro, o aluguel vai ter que cair se conseguir alugar de novo. Então, é esse cuidado que eu acho que a gente tem que ter, um olhar fundamentalista em imóvel, tentando entender quanto você está pagando por metro quadrado. Não é fácil para o investidor, muitas vezes, ter acesso a essa informação. Mas, no fundo, o que ele tem que fazer, pelo menos para uma parte dos investimentos, é conhecer quem é o gestor. Quem está por trás? O gestor está fazendo a conta? Imóvel, para mim, tem uma ciência similar ao que tem um fundo de ações ou um fundo multimercado. O investidor padrão, pessoa física, ele não, salvo raríssimas exceções, ele não sai operando dólar, índice, ele delega isso para um gestor que está olhando isso o tempo inteiro. Pelo menos uma parte dos investimentos imobiliários, eu acho que os investidores deveriam tentar achar quem são os gestores que estão fazendo essa conta, eu acho, mais correta, entendeu? Sim, não, concordo contigo, Ricardo. Inclusive, essa modernização do mercado, né? Enfim, cada vez mais os fundos maiores, multiativos, enfim, multi-estratégia. No processo de escolha por parte do investidor, né, de que fundo que ele vai alocar para a sua carteira, tem que se avaliar a qualidade de gestão, né, conhecer o seu gestor, né, a sua tese, com que forma que ele trabalha. Então, até grande parte, os objetivos aqui do nosso programa, aqui, o Clube F Entrevista, é justamente trazer essa vitrine, né, dos gestores para que todo investidor possa acessar, né, e conhecer melhor o gestor do fundo que ele está pensando em comprar. Então, concordo 100% contigo nesse caso aí, né? Quer dizer, E só para assim, terminar do nosso fundo de logística, ele é um fundo tradicional, ele vai ter provavelmente ao longo do tempo alguns contratos atípicos, mas eu acho mais fácil ter um contrato atípico de um galpão que a gente produziu e não que a gente comprou pronto, entendeu? Certo. Porque aí a gente gerou todo esse valor e quem sabe a gente vende esse galpão com esse contrato atípico um dia com um baita de um ganho de capital para quem estiver olhando exclusivamente renda e não estiver muito preocupado com o preço por metro quadrado, e a gente vende caro esse galpão, entendeu? E vai reciclando o portfólio ao longo do tempo. Acho que essa é uma possibilidade que eu vejo para o nosso fundo. Ele só é um fundo hoje, isso é um negócio que nos perguntam bastante, ele hoje 90% dele pertence, do nosso fundo de log, pertence ao RBR Properties. O RBR Properties comprou 4 galpões e a RBR decidiu envelopar estes galpões como um fundo. Por quê? Exatamente por ter, no futuro, a possibilidade, se a gente quiser, de realizar ganho de capital com um pedacinho só desse portfólio. Eu posso vender 10% das cotas dele para o mercado. Eu não preciso vender um galpão inteiro ou meio galpão inteiro. Isso nos dá essa possibilidade e a gente não cobra taxa de administração, taxa de gestão, né, é o correto falar, sobre esse fundo, porque ele é só nosso.
E os nossos fundos, o Alfa, o RBRF, tem um pouquinho dele também. Então, a gente cobra a taxa de administração nos fundos de cima e o LOG, a gente nunca vai fazer essa cobrança duplicada com o dinheiro do nosso investidor, que a gente tem esse respeito. Então, tem aqui o compromisso. Enquanto o LOG for majoritariamente de veículos da RBR, a gente não vai cobrar. Se um dia o LOG for 90% de outros cotistas e um pouquinho dos fundos da RBR, aí a gente cobra, porque não vai mais ser um fundo core, né? Vai ser mais um lá dentro. Bom, interessante, né? Não está sobretaxando aí o cotista, né? De jeito nenhum. Emendando aqui a questão do segmento logístico, né? Você concorda também que o segmento, então, agora ele é mais resiliente, porque tem dúvidas em relação à laje corporativa? Você falou de setor de hotéis, que pode ter cicatrizes aí praticamente permanentes, né? Dependendo do caso, shoppings. Me parece que o segmento de logística não entra, né, nessas questões e realmente é mais resiliente e seria, então, o mais beneficiado, entre aspas, nesse cenário aí pós-pandemia? Tiago, a resposta eu acho que sim, mas com muito cuidado, porque logística, o mundo de galpões, 1/4 da demanda de galpões no Brasil, de logística no Brasil, vem do setor de varejo, e-commerce, né? E-commerce aí dentro, né? Este setor está bombando e vai continuar bombando. A gente pegou 10 anos de crescimento, de tendência que já existia e trouxe tudo para um intervalo de 6 meses, 12 meses, que é a digitalização da economia na veia. Então, os galpões que tiverem um uso adequado para o segmento de e-commerce são os maiores beneficiados dessa crise. E este galpão, muito provavelmente, não está em determinadas regiões. Você tem regiões que vão se beneficiar. Você não vai ter um galpão se beneficiando muito do e-commerce em Atibaia. Você vai ter em Guarulhos, você vai ter no Imbu, você vai ter em toda a região metropolitana de São Paulo, você vai ter em Extrema, que virou um polo super relevante. Extrema é divisa de São Paulo com Minas Gerais, aqui na Fernão Dias. Você vai ali, virou um polo super importante de e-commerce. Esses tipos de localização e de galpões vão se beneficiar, já estão se beneficiando muito. E acho que é o mais resiliente. Agora, pensa que dentro de galpão tem um universo, assim como em escritórios, de um monte de empresa que vai reduzir de tamanho. Que não vai mais fazer sentido ter o estoque que tinha, a produção que tinha. Então, eu acho que o segmento de galpões logístico ligado a e-commerce faz muito sentido falar que é o maior beneficiário, e a gente tem uma tranquilidade muito grande. Se eu tiver que falar assim, qual que é a classe como um todo que você fica mais tranquilo? Eu vou te falar laje corporativa São Paulo, 36% do nosso fundo Multiestratégia Alfa, o nosso fundo de fundos, está alocado nisso. Por quê? Porque nas melhores localizações de São Paulo, e aqui eu estou me referindo a Itaim, incluído aí a Faria Lima, Vila Olímpia, Pinheiros e Paulista, Avenida Paulista. Essas 4 regiões, a gente entrou na crise com alguma coisa próximo de 5% de vacância. 10% no máximo. Então, o mercado estava com muito pouca oferta. Mesmo com a crise, mesmo que a demanda diminua um pouquinho no curto prazo, a dinâmica de preços para este tipo de ativo não vai sofrer. A curva, o aluguel vinha explodindo para cima, estava subindo muito de escritórios nessas regiões, muito mesmo. Tinha coisa que já tinha subido 50% o valor de 12 meses para cá. Agora, talvez não, esse aumento vai diminuir agora. Se você tiver que renovar um contrato, talvez você não suba 50%, talvez você suba 20%.
Talvez você suba 25, 30. Então, a aceleração diminuiu. E tudo, Thiago, é uma questão de preço. Então, assim, legal, galpão em Cajamar é muito bom, é maravilhoso. Mas se falar que eu não quero pagar R$4.000 um metro num galpão em Cajamar. Agora, o que surgiu durante a crise foi o preço dos fundos imobiliários de escritórios nas melhores localizações de São Paulo. O preço caiu tanto que ficou mais barato comprar o fundo do que produzir o mesmo prédio fora, abaixo do custo de reposição. Puta, aí, cara, não tem como você perder dinheiro. Não tem como perder dinheiro comprar um belo imóvel, qualquer ele que seja, abaixo do que custa produzir o mesmo imóvel. Durante isso. Não, pode demorar, você pode passar um tempo até com a renda pior, o inquilino saiu, ficou vago, mas no longo prazo, você vai ganhar dinheiro que nem gente grande quando você compra um prédio na Avenida Paulista por 10, 12 mil reais o metro, sendo que custa 14, 15, 16 para produzir lá. Entendeu? E tudo isso, de novo, assim, é mais um exemplo. Não é fácil para o investidor saber quanto custa produzir um imóvel. O preço de terreno muda, a outorga onerosa ou CEPAC, depende do zoneamento, muda, o preço que você tem que pagar para a prefeitura, o custo da mão de obra muda, o custo da construção muda, e são essas variáveis que um gestor deveria estar 100% atualizado para descobrir os melhores investimentos. Sim, interessante. E essas oportunidades em mercado de bolsa, como você fala, né, como é o caso de laje corporativa, em preços em níveis menores até do que o chamado custo de reposição, ele acontece muito nesse tipo de crise, né, que tem essas distorções de preço, quando tem mercado em pânico, com dificuldade de precificação, enfim. Então, isso é um exemplo claro que essas distorções também geram oportunidades, né? Mas muito. O nosso fundo de fundos, sabe como é que ele começou, Thiago? Começou em 2015, não como fundo, era uma carteira administrada. A gente tinha o RBR Properties já, tentando comprar bons imóveis. E a gente esbarrou com um imóvel a 12 mil reais o metro quadrado aqui na Vila Olímpia. Na verdade, na Berrini, no final da Berrini, tem um cruzamento com a Bandeirantes, depois vira Funchal, vira Vila Olímpia, né? A gente esbarrou, falou, 12 mil reais o metro esse prédio, era um prédio, não era um fundo imobiliário, era um prédio. Falou, pô, isso aqui está muito barato. A RBR começou em 2014. A gente olhou esse prédio a 12 mil metros e olhou o prédio vizinho. O prédio de vizinho é um fundo imobiliário. Os dois prédios estavam inteiro vazio. Inteiro. Não inteiro, tinha, sei lá, 10, 20% ocupado só. O prédio vizinho era o Terra, THRA 11. Estava cotado em bolsa a 7 mil reais o metro quadrado. Só que ele pagava zero de dividendo. Ele teve que fazer uma chamada de capital, uma nova emissão de cotas, para poder pagar os custos do fundo. Porque o prédio tinha ficado pronto, tinha acabado a renda garantida, ele passou a ter custo de IPTU condomínio, e aí, olha a oportunidade que deu. Né? 7 mil reais o metro. Hoje esse prédio vale 19 mil metros. O outro prédio que estava bem vazio era o FVBI 11, a maior posição do Alfa, do RBRF 11, nosso fundo. O Alfa tem 60 milhões de reais investido nisso. A gente começou a comprar isso, estava 12 mil reais o metro quadrado, hoje está 30. E ele vai ser vendido agora. O FVBI será liquidado, o único ativo dele vai ser vendido para um outro fundo a quase 31 mil reais o metro quadrado. Então, olha, esses são bons exemplos assim, para os investidores pararem e pensarem assim, a construção da renda não se dá só no mês a mês, no pinga-pinga, e sim você aproveitando essas oportunidades que a gente está conversando aqui. Ganhos de capital significativos num prazo nem tão longo assim, né? 4, 5 anos, né? Enfim, se tratando de um investimento imobiliário que sempre pensa num prazo longo, né? Falando aí de 10 anos ou mais, né? Mas daí, não sei se está no preço aí, é uma outra questão, acho que é mais polêmico. Não, o logístico não é tão polêmico, sim, mas você colocou muito bem, né? Pontuou a questão
do segmento específico, que é muito importante, que trata-se de 25%, né, do e-commerce, de varejo. O resto não está tão positivo assim. Mas o segmento de lajes corporativas, não sei se está no preço, a questão do home office. Enfim, vocês até escreveram um artigo, logo mais a gente vai publicar aqui no nosso blog também. Então, eu gostaria que você falasse isso, né? De repente, defender essa tese de que o home office não vai impactar de forma significativa a questão do desempenho dessas lajes corporativas, mesmo aquelas que são, como você está falando, né, com uma localização nobre aí na cidade de São Paulo. A gente realmente não acredita que vai impactar de maneira significativa. Eu acho que está tendo uma leitura errada do que tem acontecido. Primeiro, é muito diferente a experiência que a gente está vivendo hoje, onde as pessoas são obrigadas a trabalhar de casa, da experiência que vai ser no mundo sem a Covid-19. Com as pessoas tendo a possibilidade de normalmente se sentindo seguras de se locomover e ir para o escritório. É muito diferente. Na minha opinião, uma empresa que adota o home office de maneira definitiva, ela vai ter uma perda muito grande da sua cultura. Eu acho que ela não vai conseguir desenvolver o trabalho em time, em equipe, com a produtividade desejada. Eu acho que os escritórios vão ser um diferencial para você conseguir contratar bons profissionais, porque a maior parte das pessoas não querem trabalhar só de casa. É natural que exija-se mais, hoje em dia, um distanciamento maior entre as pessoas no mesmo ambiente de escritório. Então, só por aí, o mesmo escritório que cabia 140 pessoas, ele vai ter que caber no máximo 100. Então, é simples. Se você não fizer um revezamento, você vai ter que alugar mais área, coisa que eu acho que ninguém vai fazer no meio da crise. Então, tem um balanceamento aí muito importante disso. Acho que assim, é um pouco por aí. Assim, eu não vejo a imprensa gosta de sangue, né? A imprensa gosta de manchetes, assim, debandada da Faria Lima, né? Aquela coisa que eu acho que é um pouco exagerada. As empresas nem podem, Thiago, a verdade é que as empresas não podem voltar com seus funcionários 100% para agora. Então, falar que a empresa tal esticou o home office até dezembro. As empresas vão ter que esticar o home office até surgir a vacina. Ou vai sair alugando escritório, coisa que vai aumentar custo no meio dessa crise? Não vai. Então, isso tudo eu acho que é um lado. Agora, seria, na minha opinião, burrice da nossa parte não reconhecer que essa experiência do trabalho em casa foi extremamente educativa e prova que dá para trabalhar em casa. Eu era um cara que falava, eu não consigo trabalhar em casa, não vai funcionar, eu perco produtividade. E o que eu descobri é que eu trabalho super bem de casa, porque eu tenho uma boa infraestrutura, eu tenho um local segregado de toda a casa, eu fico tranquilo, tenho boa internet, eu tenho uma cadeira confortável. Então, assim, deu para lidar muito bem. Acho muito natural que o home office passe a ser um diferencial que você pode oferecer para o teu funcionário. Fala assim, eu te dou liberdade. Você quer trabalhar de casa de vez em quando? Fica à vontade. Eu vou te cobrar por entrega, não vou te cobrar por bater crachá aqui. Passa a ser uma cultura, passa a ser uma empresa, aquela empresa que quer atrair bons talentos, ela vai ter que ser flexível, né? Então, eu acho que a combinação disso tudo a crise é um efeito muito maior para a demanda de escritórios do que o home office em si. As pessoas não têm, talvez, ideia quanto custa, Thiago, custa para você devolver um escritório. Quando você devolve o escritório, o proprietário do imóvel fala assim, você tem que quebrar essas paredes que você fez, você tem que me entregar do jeito que você recebeu, livre, sem divisória, sem vidro, tem que pintar tudo de novo, estragou aqui, o ar-condicionado não está bom, o banheiro foi
detonado, você tem que fazer. Isso custa uma grana. É muito mais barato você manter o escritório, até porque você não sabe direito quanto tempo vai demorar, do que você gastar dinheiro para você tirar a sua empresa, devolver o escritório, passar 1 ano, 2 anos, e você tem que alugar de novo o espaço. Uma mudança custa muito caro também, né? E tem uma coisa que eu não vejo quase ninguém comentando, que é o seguinte: eu vejo, especialmente no Brasil, um país que tem 98% de todos os processos trabalhistas do mundo estão no Brasil. Existe uma indústria, melhorou com a reforma trabalhista de 2018, melhorou, sem dúvida, mas a gente tem uma cultura de litígio trabalhista. Você ter isto com muita gente trabalhando de casa, eu acho que as empresas vão ter um problema jurídico muito maior do que está se discutindo. Então, honestamente, a gente reconhece que existe um grande aprendizado, uma ferramenta super legal, que é o home office. Acho que natural que na média, 1 a 2 dias por semana as pessoas trabalhem de casa. Acho que as pessoas querem evitar tanto trânsito, querem poder, eventualmente, estar um pouco mais perto da família em alguns momentos, mas a gente não vê um impacto significativo no mundo de escritório, mas a gente vê, sim, a crise impactando muito as localizações menos privilegiadas, né? As localizações, classe B, C, né? Localizações não nobres, vão ter um aumento de vacância significativo por causa da crise. Eu estou sempre fazendo esses comentários referente ao mercado de São Paulo, tá? Porque é um mercado grande, com profundidade, e é um mercado que vinha numa pegada muito forte de recuperação, né? Coisa que não vale, por exemplo, o Mercado Rio. O Mercado Rio nem sequer tinha começado uma recuperação relevante e vai continuar um mercado muito problemático. Bom, interessante, Ricardo. Então, realmente, você falou esse último ponto também, já concordo contigo, questão trabalhista e também custos, que daqui a pouco o próprio colaborador vai exigir, não, eu quero ter uma cadeira em casa boa, a empresa vai ter que pagar o meu computador, fora empresas que têm questões de sigilo de informação, compliance, que não pode abrir aquela informação em qualquer lugar, né? Enfim, então, acho que são vários aspectos, enfim, que... Eu acho que tem um negócio que você vai ver, já tem várias matérias, a saúde mental das pessoas, depressão, ansiedade, cara, ficar em casa o tempo inteiro sem a socialização, tenho certeza que cada vez mais vai ter matérias comentando sobre isso. Já tiveram algumas, mas parece que as pessoas só querem falar que o home office vai acabar com o escritório e não querem olhar os contrapontos. É a moda agora, entendeu? Então, eu acho que eu me preocupo muito com a saúde, por exemplo, dos meus colegas, a gente chama sócios e associados. Cara, você tem que ter um carinho, um olhar muito especial, porque esse ambiente é um ambiente de muita pressão, é um ambiente que as pessoas se sentem inseguras, e o escritório passa a ser um ambiente de confraternização também, de você socializar. Isso, no longo prazo, o ser humano precisa disso. Sim, e, Ricardo, passando agora para o Alpha, né, teve agora a 5ª emissão, e agora, o que te faz com esses recursos aí? Qual que é a estratégia aí do RBR Alpha? Tiago, eu não posso dar todos os detalhes, mas eu te falaria que até final de agosto a gente vai estar 100% investido. Então, em 2 meses, 100% investido. A gente está aproveitando para comprar muita coisa listada em bolsa, principalmente lajes corporativas São Paulo, como eu falei. Os relatórios são 100% transparentes, vocês vão vendo lá no mês a mês o que a gente está comprando. Eu diria que a partir de setembro, vocês vão ver uma foto que vai ser mais ou menos 65% investido 65% a 70% investido em tijolo, sendo laje corporativa o principal e uma parcela maior de log. A gente está aumentando o log, tá? Em uma oferta restrita, uma oferta específica que a gente vai alocar. Não é as ofertas que estão aí, os fundos que já estão listados, disponíveis em bolsa.
E a gente vai ter de 30%, mais ou menos 30% alocado em renda fixa estruturada, os CRIs que a gente origina e aloca diretamente no alfa, ou através de fundos de papel que ainda tem boas opções de investimento. Então, essa combinação, o alfa, historicamente, ele ficou de 60% a 80% comprado em tijolo, em fundos de tijolo. A gente vai entrar setembro bem no meio disso, provavelmente, 70%. Eu acho que a gente ainda tem, eu diria que esse portfólio, Thiago, quando a gente olha 3 anos para frente, é um portfólio para dar uns 15% ao ano de retorno. Entre o aluguel que ele paga, mais o ganho de capital nas cotas. Então, tem suco para tirar desse tijolo, e se essas cotas subirem muito, e a gente viver um ambiente de euforia, porque em 2021 o Brasil vai voltar a crescer e o juro vai continuar muito baixo, aí você vai ver a gente reduzindo essa exposição em fundos de tijolo e procurando boas alternativas de papel. Interessante. E entrando aqui na questão dos fundos de papel, então agora vocês tinham o high grade, agora tem o high yield. O que mudou aí na economia em recessão, juros baixos? O que muda nessa concepção do que é um high yield e o que é um high grade? Eu acho que muda pouca coisa na nossa... Na maneira como a gente opera, Thiago, muda pouca coisa. Eu diria que a grande mudança tem algumas operações, especialmente de high yield, aonde eu conto ao longo da operação com venda, por exemplo, operação de estoque. Operação de estoque. Eu pego um monte de apartamento pronto como garantia. E eu preciso, ao longo de 2, 3, 4 anos, que esse estoque seja vendido para que a operação seja liquidada. Então, quando eu vou fazer uma operação nova hoje desse tipo, eu vou considerar que essa venda vai ser muito mais lenta. Então, eu preciso considerar um cenário onde eu tenho uma venda mais lenta desses imóveis. Dependendo do tipo de operação, eu tenho que pedir mais garantia. Poxa, para eu ficar tranquilo num ambiente de recessão, olha, eu não quero ter 6 meses de fundo de reserva. Fundo de reserva é aquele patrimônio segregado que fica lá disponível, que se, por algum motivo, o devedor não honrar os seus compromissos de juros e de amortização, eu recorro ao fundo de reserva para bancar essa inadimplência. Talvez eu possa pedir 9 meses de fundo de reserva. Então, a construção das garantias num cenário de crise é uma construção mais conservadora, com mais garantia, com mais recebível. Eu diria que é essa a adaptação que a gente pode fazer. Mas a verdade é que essas operações normalmente são todas longas, né, Thiago? Uhum. A operação de CRI, de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, você tem que contar que no meio do caminho vai vir uma crise. Você não sabe de onde vem. Mas, ainda mais no Brasil, por isso que eu acho que esse tipo de investimento, fundos de crédito imobiliário listados em bolsa, está se provando nessa crise uma das melhores formas de você fazer investimento de crédito no Brasil. Por quê? Porque você tem liquidez, então você entra e sai quando você quiser. 2, o gestor tem prazo para trabalhar. O nosso fundo imobiliário, quando o cotista vai lá na bolsa e dá uma ordem de compra ou de venda, o meu trabalho gerindo o portfólio não está sendo influenciado. Eu tenho tempo para trabalhar. Renegociar alguns termos da dívida. Olha, vou te dar aqui uma carência de 2, 3 meses, depois você me paga. Em troca disso, você vai me dar mais garantia ou eu vou aumentar um pouco a taxa. Vou aumentar o fundo de reserva. Toda essa construção, se eu fosse um fundo de crédito desses das plataformas que tem resgate, eu teria, passado um aperto danado. Porque o gestor começa a sofrer resgate,
E o preço desse papel começa a despencar. E ele fica sem margem de manobra, ele é obrigado a se desfazer de papéis que ele não queria se desfazer. E os fundos de crédito, os fundos imobiliários de crédito, não são assim. Então, por que está passando tão bem na crise, na minha opinião? Entre outras coisas, por causa disso. São, na média, fundos bem montados, com boas garantias, com recebíveis, com colateral, excesso de colateral, e não tem essa pressão do resgate. Os nossos fundos, tanto o RBRR, que é o High Grade, como o RBRY, que é o High Yield, eles são diversificados, então não tem concentração em nenhuma operação, eles são pagam dividendos mensais, não sofreram, não tem esse resgate, então a gente consegue administrar eventuais pequenos ajustes, nenhum default, nenhum problema sério com o inquilino ou com o devedor, absolutamente tranquilo. Na média, a gente tem de 1,5 a 2 vezes o valor da dívida em garantia real. Então, se por algum motivo tem algum estresse, eu tenho muita garantia para executar. Então, está indo muito bem os fundos. O RBRY ainda é um fundo sem liquidez muito baixa, mas a gente pretende, ao longo dos próximos meses, 6 meses, 1 ano no máximo, fazer uma oferta pública e dar liquidez para os cotistas nesse fundo também. A gente está investido, na média, a CDI mais 3 no RBRR, CDI mais 6 no RBRY. E eu estou falando CDI, mas as carteiras, metade delas são inflação, tá? A gente só escolhe o CDI para ficar mais fácil. 300 pontos, né? 3% acima do que o título público federal paga no RBRR, 6% acima no High Yield. Certo. Interessante, Ricardo. Então, a gente está aqui na parte final, mas eu queria que você falasse também do Fundo de Desenvolvimento, que é o RBRM11, né? Então, o foco, como você falou, é a cidade de São Paulo, mas tem alguma coisa mais importante sobre o fundo? Se eu te falar que eu nem sei o código dele, você acredita ou não? É uma vergonha, né? Porque esses fundos têm 50 cotistas, ninguém compra, ninguém vende as cotas, salvo talvez já são 4 fundos de desenvolvimento, esse é o último que você falou. Nós temos hoje, no total, na casa, mais de 30 terrenos que a gente comprou para desenvolvimento residencial, 5 terrenos para desenvolvimento comercial. Tem coisa que já está entregue com gente morando, que é a minoria, e tem coisa que está em aprovação na prefeitura, coisa que está em construção. Então, é um portfólio grande de projetos. Estão indo muito bem, Thiago. A verdade é que todos eles, a gente tem pelo menos dobrado o capital do investidor num ciclo ilíquido, né? Mas a gente tem dobrado o capital. O primeiro foi em 2014, a gente está acabando ele agora esse ano, 2 vezes dobrou o capital, dá um retorno médio de 15% ao ano, e todos os outros estão com retorno esperado acima de 20% ao ano, mas ainda estão em desenvolvimento. O preço de terreno, como eu comentei, em São Paulo, não caiu de preço devido à crise, e eu tenho uma desconfiança que eles vão... também não subiram, mas eu acho que eles vão começar a subir em breve. Por quê? Porque acho que esse juro dá muito fôlego para o comprador do apartamento, e as incorporadoras estão se capitalizando muito. É um IPO atrás do outro, né, na Bolsa. Para que elas pegam caixa nas empresas? Para comprar terreno. Então, a pressão de competição por terreno, eu acho que vai ser grande em São Paulo nos próximos 2 anos. Mas, como eu sempre falo, incorporação, Thiago, na nossa opinião, na RBR, é um negócio que combina com um jeitão artesanal. O que é artesanal? Em pequena escala, de poucos em poucos. Não dá para você comprar 50 terrenos e desenvolver 50 prédios ao mesmo tempo. Monta um fundo, compra 10 terrenos, desenvolve. Depois você monta outro fundo,
vai sabe, por tranche, por safra. Porque talvez se a gente passar 4, 5 anos no Brasil com juro muito baixo, talvez tenha uns anos que a gente não lance mais fundo de desenvolvimento, porque terreno pode ficar muito caro. E aí não vale a pena para você incorporar, passar 4, 5, 6 anos num projeto para ganhar menos de, sei lá, 15% ao ano, não faz sentido nenhum. Melhor você ficar comprando os fundos líquidos, que vai te dar 5, 6, 7% de renda, mais um potencial ganho de capital, quando você estiver comprando um fundo que tem esse potencial. Então, é esse risco-retorno que a gente fica o tempo inteiro analisando. É legal que a gente tenha um olhar para Nova York, que deixa a gente um investidor imobiliário mais inteligente no Brasil. Porque a gente tem ideia de preço de fora do Brasil também, entendeu? Então, acho que a gente está finalizando, acho que não precisamos falar de internacional, mas essa visão de ciclos imobiliários, quando os preços começam a ficar muito esticados, ou quando é uma oportunidade muito clara na crise, esse nosso foco de só olhar imobiliário no Brasil e fora ajuda muito a gente, gera muita discussão e inteligência, entendeu? Bom, até quem quiser saber um pouco mais dos veículos, né, de investimentos internacionais e imobiliários aí da RBR, eu acabei de entrevistar também o Daniel Malheiros, né, que é o responsável aí na gestora, então é só ir na playlist, vocês vão encontrar, e logo mais vai ser lançado aí um fundo, como a gente comentou na última entrevista, um veículo, né, que vai mesclar fundos imobiliários e REITs, né, então um veículo bem interessante, logo mais vai estar à disposição dos investidores. E, Ricardo, então, para a gente fechar aqui, um praxe aqui na entrevista, tuas considerações finais. Tiago, eu só quero agradecer. Hoje a RBR tem, eu diria, quase 150 mil cotistas. E poder conversar com vocês é uma forma de chegar a muitos deles de uma vez só. Então, esse trabalho que vocês fazem é um trabalho muito bacana, ajuda muito a gente a chegar nos cotistas, conversas ricas do ponto de vista de conteúdo. Então, é só me colocar à disposição, sempre que vocês quiserem bater um papo, tanto eu como os sócios aí da RBR, somos 9 já hoje, a gente está super à disposição, tá bom? A gente foi, você falou, né, a segunda casa a fazer o Espaço RI. Eu não me lembro quem foi a primeira, tá? Senão eu dava o crédito aqui. Eu lembro que eu estava lendo e falei, pô, essa gestora surgiu agora o Espaço RI. Eu falei com o Franchulli, que você conhece, falei, Franchulli, liga lá e faz o nosso espaço também. Para a gente é muito bom poder bater esse papo aqui com vocês e explicar um pouquinho o que a gente está fazendo. Quanto mais a gente explica, eu sempre falo assim, é legal que a gente explica quando está indo bem e a gente também explica quando está indo mal. Quando as coisas... Porque naturalmente você não acerta tudo e você ter a possibilidade de explicar para o teu investidor antes que ele decida não mais investir com você é muito bom, né? Então, conta com a gente, obrigado aí pelo espaço. Então tá certo, Ricardo. De novo, obrigado aí pela sua, acho que, terceira participação aqui no programa. Mas vamos ver se a gente não deixa passar mais 2 anos para conversar novamente aí. Tá certo? Vamos sim, vamos fazer. Pelo menos uma por ano a gente bate papo aí. Então tá certo. Então um grande abraço e para nossa audiência, um grande abraço também e até o próximo programa. Até mais.